Antes de orarmos juntos, permita-me falar ao seu coração. Às vezes não é o barulho do mundo que nos assusta, mas a forma como ele entra de repente na nossa alma, como um vendaval, como uma enchente. Isaías 59 nos lembra: quando o inimigo vier como uma corrente impetuosa, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Pare e reflita por um momento. Como age uma enchente? Ela não bate à porta, ela invade. É rápida, é agressiva, é confusa. Uma corrente que tenta levar embora o que você levou anos para construir: sua paz, sua fé, sua esperança. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Uma avalanche de más notícias, um turbilhão de dúvidas, uma onda de medo, tristeza ou cansaço emocional que você não consegue controlar. Mas a promessa é clara: o Espírito do Senhor se levanta. Ele ergue uma bandeira, um estandarte de socorro. Isso quer dizer que o próprio Deus está se posicionando a seu favor. Ele está dizendo ao caos: até aqui você veio, daqui não passa. Ele não apenas protege, ele lidera. Ele não apenas freia a inundação, ele te eleva acima dela. Você pode estar se sentindo afogado, mas Deus está te preparando para respirar fundo novamente, em um lugar mais alto, mais seguro, mais perto dele. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: o Senhor é minha bandeira, e compartilhe com alguém que também precisa ser lembrado de que Deus está no controle. No tempo bíblico, o estandarte era mais do que um símbolo, era o ponto de referência no meio da guerra. Quando os soldados viam aquela bandeira erguida, sabiam exatamente onde estava o líder, onde o exército se reunia e, acima de tudo, onde havia esperança. Hoje, o Espírito Santo continua a levantar esse estandarte, não como um pano ao vento, mas como um sinal divino de que você não está sozinho na batalha. Ele está dizendo: aqui estou eu, estou com você, e é aqui que a resistência começa. O inimigo pode até tentar vir como um rio furioso, mas ele se esquece de que existe uma mão invisível, uma autoridade superior que declara: você não passará. Essa mão é a do Deus Todo-Poderoso. E quando ele levanta seu estandarte, algo muda no ambiente espiritual. As forças do mal recuam, a desesperança perde força, e o impossível começa a dar lugar à intervenção divina. Não é apenas uma proteção, é um chamado à coragem. Quando Deus se posiciona, ele também te chama a se levantar, a estender os ombros cansados, a encarar a batalha com outra perspectiva, a de quem não luta mais sozinho. Portanto, mesmo que você esteja enfrentando uma guerra emocional, espiritual ou física, saiba que existe um estandarte sobre você. E esse estandarte tem nome: Jesus Cristo. Se essa verdade tocou o seu coração, declare nos comentários: Jesus é o meu estandarte. E compartilhe com alguém que precisa dessa certeza hoje. Quando a vida desmorona sem aviso, é natural se sentir como alguém sendo arrastado por uma correnteza invisível. O coração bate mais rápido, a mente se perde em pensamentos confusos e a sensação de estar afundando parece cada vez mais real. Mas Deus não apenas promete resistir ao inimigo, Ele promete nos elevar acima do caos. Ele não disse que o rio não viria. Ele disse que nos daria pés firmes como os da corça. Como diz em Abacuque 3,19, o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre as minhas alturas. A corça é ágil, forte e segura em terrenos que muitos considerariam impossíveis. Deus está dizendo que vai te fazer andar com estabilidade mesmo em terrenos escorregadios, mesmo quando tudo parece frágil, perigoso, instável. Ele vai te fortalecer para ficar de pé onde outros caíram, para caminhar em lugares altos, onde o medo não pode te alcançar, onde a ansiedade não pode te paralisar. Esse é o Deus que você serve, não apenas aquele que impede a água de te afogar, mas aquele que te ensina a caminhar sobre ela. Você não foi feito para viver submerso no medo. Você foi criado para caminhar em fé. Ele te chama para mais alto, mesmo quando o vale ainda grita lá embaixo. Se você crê que Deus vai te sustentar nas alturas, escreva com fé: eu andarei sobre as águas com o Senhor. Há dias em que o coração está tão pesado que até orar parece difícil. Você olha ao redor e tudo parece escuro. Você tenta encontrar uma saída, uma resposta, um consolo, mas nada muda. Nessas horas o inimigo sussurra:
Você está sozinho. Ninguém te ouve, nem Deus. Mas isso é mentira. A palavra de Deus afirma em Deuteronômio 31:6: Sede fortes e corajosos. Não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa saber em quem confiar, e esse alguém é Deus. Não confie no que você sente. Confie no que Deus prometeu. Não se apoie no que você entende, mas no que Ele declara. Não se desespere quando as águas subirem, pois há uma rocha firme onde você pode se apoiar, e essa rocha se chama Jesus Cristo. Quando tudo parecer desmoronar, olhe para cima. O céu continua de pé, e quem governa o céu também cuida da sua vida. Ele não te abandona no meio da guerra, pelo contrário, é exatamente aí que ele se aproxima ainda mais. Se essa verdade confortou seu coração, escreva nos comentários: Deus está comigo, eu não estou sozinho. E fortaleça alguém com essa certeza também. A Bíblia nunca nos prometeu uma vida sem problemas, mas ela nos dá algo ainda mais precioso, um lugar seguro para correr quando o dia mal chegar. O Salmo 59:16 diz: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido o meu alto refúgio e abrigo no dia da minha angústia. Note, o salmista não disse que não haveria angústia, mas que Deus seria refúgio no meio dela. Ou seja, você não está à mercê da tempestade. Você tem um abrigo, você tem um esconderijo, e esse lugar é em Cristo. Antes de buscar respostas, corra para o abrigo. Antes de tentar resolver tudo sozinho, se esconda nele. Jesus é mais do que um socorro. Ele é o lugar onde a alma encontra paz mesmo quando tudo ao redor grita desespero. Não importa a força da enxurrada que tenta te arrastar, o nome do Senhor é uma torre forte, e os que correm para ela estão seguros. Quando a ansiedade vier, fuja para esse lugar secreto, e ali, em oração, você vai descobrir algo extraordinário. Às vezes, Deus não acalma a tempestade imediatamente, porque Ele prefere primeiro acalmar o coração do filho que confia nele. Se você já correu para o abrigo de Deus, declare nos comentários: O Senhor é meu refúgio, e marque alguém que precisa se lembrar disso hoje. Quantas vezes deixamos Jesus como última opção, quando na verdade Ele deveria ser o primeiro refúgio? A oração só vem depois do desespero. A busca só começa quando tudo falha. Mas o Espírito de Deus te convida hoje a mudar essa ordem. Não espere tudo ruir para então se ajoelhar. Não espere a dor te esmagar para buscar consolo. Faça de Jesus a primeira porta que você bate, a primeira voz que você escuta, a primeira presença que você busca. Ele não é apenas um socorro em tempos difíceis. Ele é o pastor constante da sua alma. Você pode estar cercado por tempestades, mas Ele conhece cada onda, cada relâmpago, cada vento contrário. Ele não se assusta. Ele não abandona o barco. Ele caminha sobre as águas que te assustam e te estende a mão antes que você afunde. E quando você se cala na presença dele, algo poderoso acontece. Antes mesmo da tempestade cessar, a paz já te alcança. Porque a verdadeira segurança não está na ausência do problema, mas na presença de Cristo. Se você escolhe buscar a Jesus antes de tudo, escreva: Jesus, Tu és minha primeira escolha. E envie essa mensagem para alguém que precisa desse lembrete hoje. Não se engane, o inimigo não descansa. Ele sussurra dúvidas, levanta pessoas contra você, cria situações que parecem sem saída, tudo com o objetivo de te fazer esquecer quem você é em Deus. Mas você não foi deixado sem preparo. A Bíblia já te alertou. O inimigo virá como uma enxurrada. Ele virá com acusações, com pressões, com mentiras. Mas a mesma palavra também te garante: o Espírito do Senhor se levantará. E quando ele se levanta, o inimigo cai. Você não está lutando com suas próprias armas. Você tem promessas, você tem autoridade, você tem um Salvador que já venceu a guerra e que agora te equipa para cada batalha. Quando a voz da dúvida te atacar, responda com a verdade de Deus. Quando o medo tentar te dominar, lembre-se de quem está do seu lado. Quando parecer que você não vai aguentar, repita em voz alta: Meu Deus está comigo. O inimigo sempre vai tentar, mas a sua confiança está no Deus que sempre vence. E a vitória dele
já é sua por herança. Se você rejeita toda mentira do inimigo e firma seus pés na palavra, escreva com fé: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando tudo parece balançar, você precisa de um chão firme onde possa ficar de pé. E esse chão não é uma circunstância favorável, não é uma notícia boa nem a opinião dos outros. É a promessa de Deus. Você pode até não entender o porquê do que está acontecendo, mas você conhece o quem que está com você. O seu nome é Jesus, e Ele é fiel para cumprir cada palavra que já liberou sobre a sua vida. A Bíblia diz que devemos andar por fé e não por vista. Isso significa que mesmo sem ver saída, você pode seguir confiando. Mesmo sem sentir forças, você pode continuar crendo. A sua fé não está nas coisas visíveis. Ela está no Deus invisível, imutável e eterno, que jamais falha. Quando o medo tentar te calar, que a sua boca profetize esperança. Quando a dor quiser te prender, que a sua alma escolha continuar adorando. E quando as lágrimas forem inevitáveis, que elas reguem o solo onde Deus fará nascer a sua vitória. Plante seus pés nas promessas, declare a palavra e espere, porque quem espera no Senhor nunca é envergonhado. Se você está plantando sua fé no que Deus prometeu, escreva com ousadia: eu confio nas promessas do Senhor. Pode ser difícil acreditar, mas até a dor pode servir a um propósito eterno. Não há perda, atraso ou lágrima desperdiçada quando sua vida está nas mãos de Deus. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz algumas coisas, nem as coisas boas. Diz todas. Isso inclui o silêncio de Deus. Inclui a porta fechada. Inclui a espera longa. Inclui aquele não que você não entendeu. Inclui o coração partido que você ainda está tentando juntar. Tudo. Absolutamente tudo. E não porque a vida é justa, mas porque Deus é soberano. Você talvez não veja agora, mas Deus está alinhando os bastidores da sua história. Ele está redirecionando rotas, protegendo você de armadilhas invisíveis, fortalecendo áreas que você nem sabia que eram frágeis. Você pode não entender o momento, mas pode confiar no autor do tempo. Deus não erra no que permite, e se Ele permitiu, é porque Ele vai usar para o seu crescimento e para a sua glória. Se você confia que até o que dói será transformado em vitória, escreva nos comentários: tudo coopera para o meu bem, porque eu sou dele. Não importa o tamanho da tempestade, nem a força das ondas que tentam te derrubar. O Deus que você serve é o mesmo que abriu o mar, fechou a boca dos leões e alimentou milhares com pouco. Ele é imutável, fiel e sempre presente. Hebreus 13:8 nos assegura: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele morreu para que você pudesse viver em liberdade, ressuscitou para que você pudesse andar em vitória, e agora vive, intercedendo por você a cada instante. Por isso, levante o seu nome acima de todo nome. Declare que Jesus é seu Rei, seu libertador, sua rocha. A batalha pode continuar, mas a vitória já foi decretada. Que a sua fé se fortaleça, que sua alma se encha de esperança, que sua vida reflita a luz daquele que venceu o mundo. Vamos orar juntos. Pai Santo, Tu és o Deus que nunca falha, o refúgio seguro em meio à tempestade. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, podemos confiar em Ti. Dá-nos força para resistir, coragem para avançar e paz para descansar em Tuas promessas. Que a Tua presença seja o nosso escudo e que a Tua palavra seja a nossa espada. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, declaramos vitória. Amém. Se essa oração tocou seu coração, digite nos comentários: Amém, Senhor. E se precisar de oração especial, deixe seu pedido. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você.